Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Mais um mês temático, mês das missões. Mas nós temos muitos outros temas também nesse mês de outubro. Nós iniciamos logo no início com a Semana Nacional da Vida. Estamos justamente dentro da Semana Nacional da Vida, que tem como tema Família, Santuário da Vida. Que esse do dia 1º até o dia 7, é dia Nossa do Rosário, e no dia 8, o dia do Nascituro. Portanto, outubro começa com toda a reflexão sobre a vida. Espero que as nossas comunidades, nosso povo, esteja refletindo sobre isso, né? Sobre a importância da vida, em tempos tão difíceis em que nem sempre a vida é valorizada. E a família é santuário da vida. Inclusive, a liturgia desse domingo vai falar muito sobre a questão da família, do casamento. Mas também nós teremos logo ao final desse mês de outubro, no 4º domingo, o Dia Nacional da Juventude, também que é outro tema, e também outra oportunidade de poder estar com os jovens nesse DNJ, que sempre acontece no mês de outubro. E, claro, o mês de outubro é o mês das missões, a infância missionária. Temos o tema, que é o tema nacional do mês das missões, que é Jesus Cristo é missão, e com o lema não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. E o lema é tirado justamente da mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial das Missões, que é justamente o penúltimo domingo de outubro. Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Portanto, o mês que se abre e tem vários temas. A família enquanto santuário da vida, portanto, a Semana Nacional da Vida, e dia 8, dia do Nascituro, mês das missões, Dia Mundial das Missões, Dia Nacional da Juventude, entre outras festas. Temos a festa de Nossa do Rosário, dia 7, temos toda a festa de Nossa Senhora de Nazaré no 2º domingo de outubro, temos a festa de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro, enfim, momentos importantes para os quais nós somos convidados a participar, a refletir e a caminhar. E a liturgia desse domingo, caríssimos amigos e irmãos, 27º domingo do tempo comum, é para nós uma oportunidade de ver a importância do matrimônio, da vida matrimonial. Na leitura do Evangelho tem duas versões, a mais longa e a mais breve, em que Jesus é questionado sobre a questão do matrimônio, ou seja, era permitido separar, divorciar, separar da esposa e casar com outra. É sempre, o homem podia casar com outra, mas a mulher não, né? E aí então Jesus perguntou o que Moisés disse, e ele vai responder: Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. No entanto, não é assim a origem. Não é esse que Deus quer. Porque aí então nós vamos ouvir no livro do Gênesis, leitura primeira desse domingo, que vai falar sobre isso. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus cria o homem e a mulher. E cria com a mesma dignidade do lado do homem, sai a mulher, mostrando que é a mesma dignidade. Ou seja, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Portanto, já no Gênesis fala disso, essa dignidade do homem e da mulher e da vida matrimonial, formando essa comunhão e essa unidade. Então, Jesus, diante da pergunta que os fariseus lhe fazem, lhe faz voltar às origens, dizendo que no começo não era assim. Ou seja, o que Deus uniu, o homem não separe, já não são dois, mas uma só carne, citando o livro do Gênesis, né? E aí fala justamente que vai ao contrário do que pensavam os fariseus, ou seja, que também o homem pode ser muito bem adúltero, né? Cometerá adultério contra a mulher, se assim acontece, se separa, né? E ao mesmo tempo termina a leitura dizendo que precisamos ter um coração de criança, né? Que vai entender e vai compreender essas coisas. Então a leitura primeira do Gênesis, o Evangelho de Marcos, nos fala dessa vida do matrimônio, da vida que é realmente o cerne da família, marido e mulher, que geram os filhos para Deus, que vai acontecendo a beleza do entendimento, que supõe compreensão, parceria, perdão, que sempre acontece.
Nos tempos atuais, nós estamos diante de situações bastante críticas. Falamos da importância da vida, por exemplo, como é agora a Semana Nacional da Vida, né? Família, Santuário da Vida. Então, diante de tantas situações assim, caríssimos amigos e irmãos, nós vemos que a necessidade da vida matrimonial muito bem vivida e com essa parceria na fé deve fazer diferença. Porque à medida que nós vamos perdendo valores, perdemos valores também com relação à vida, a vinda da vida com o nascimento, a não coisa da vida no final, quando está já doente. Enfim, há tantas situações justamente em que nós, enquanto cristãos, somos chamados a valorizar. Tem grupos, pessoas que não valorizam a vida, não valorizam a família, logo descartam, né, tanto as crianças por nascer e matam, como também descartam as pessoas que já estão com uma certa idade, com doenças incuráveis, que não tem sentido a vida com relação às dores e sofrimentos. Então, meus irmãos e irmãs, eu creio que vivemos num tempo em que esses valores todos são questionados. Portanto, a palavra de Deus hoje para nós fala que Deus criou com a mesma dignidade do homem e a mulher, ao mesmo tempo criou para viverem a vida a dois, que não devem se separar aqueles que Deus uniu, e Jesus faz voltar às origens justamente quando lhe é perguntado pelos fariseus se pode se separar, fazer e acontecer. Ou seja, meus irmãos e irmãs, diante de tantas situações do passado e também do presente, nós somos chamados a pedir essa graça de Deus, porque é dom de Deus, é dom do Senhor, de poder viver a vida matrimonial, a vida familiar, valorizar a vida desde a sua concepção até a morte natural. Enfim, são aspectos que nós, enquanto cidadãos, temos direito de pensar assim e de refletir assim. Temos direito de refletir e pensar, porque é justamente dessa forma que aquilo que é revelação, que está nas Escrituras, vai vir ao encontro da pessoa humana naquilo que ela tem de valores também, de aspectos de valores. Portanto, a preparação para uma vida familiar, para uma vida matrimonial, para cuidar bem dos filhos, supõe toda uma caminhada que não se faz apenas em um curso ou em 3, 4 dias, mas é toda uma vida cristã, batismal, que o pessoal vive a vida do batismo, caminha e participa de uma comunidade, e isso vai levando a pessoa a cada vez mais valorizar a sua vida em família, a sua caminhada familiar, sua vida de tal maneira que vai fortalecendo esses laços. Nós temos muitos movimentos familiares, muitos encontros de casais, muitas questões de aprofundamento da vida matrimonial que existem em nossa igreja e que ajudam os casais tanto nessa questão afetiva, de encontrarem-se um com o outro e, consequentemente, com a sua própria família, vendo a beleza dos filhos que nascem, como também temos várias oportunidades de reuniões semanais, de estudos, aprofundamento, para que, além da questão teológica, litúrgica, tenha esse afeto e essa alegria de poder ser chamado, vocacionado para essa vocação matrimonial. Portanto, a palavra de Deus hoje nos mostra esse justo equilíbrio, tanto o livro do Gênesis, como também o Evangelho sobre a vida matrimonial. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós temos na segunda leitura, a carta aos Hebreus, a leitura de hoje, fala um pouquinho sobre o ser humano, a vida humana, a vida do homem, da pessoa humana. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte, sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Então, ou seja, Jesus deu a vida por todos nós, essa dignidade humana em que nós somos salvos em Jesus Cristo, nosso Senhor. E continua, convinha que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, ou seja, é Deus, o Deus conosco, e que desejou conduzir muitos filhos e filhas à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Nós sabemos que Deus quis esse caminho da entrega da vida por todos nós. Portanto, Jesus, o santificador, quanto os santificados, ou seja, sobretudo todos nós, são descendentes do mesmo ancestral. Por essa razão, não se envergonha de os chamar de irmãos. Portanto, meus irmãos e irmãs, somos dessa dignidade humana, salvos em Jesus Cristo, nosso Senhor, lavados de nossos pecados pelo sangue de Cristo, e por isso temos essa mesma vida e dessa dignidade,
como lembra aqui a carta aos Hebreus. De tal maneira, meus irmãos e irmãs, que nessa dignidade humana é que nós vamos ver também a beleza da dignidade matrimonial e a importância da família, né, para que nós possamos cada vez mais alicerçados na fé, ao mesmo tempo nessa constatação da importância da nossa vida cristã, sermos sinais desse amor de Deus para essa nossa sociedade. Os tempos não são favoráveis, nem à vida, nem à família, nem à dignidade humana. Nós vemos que em tantos lugares do mundo as pessoas perdem o direito de falar, de pensar, de ir e vir, de rezar, de ter a sua própria fé. Há uma perseguição, muitas vezes cruenta, de muitas situações, e nós assistimos pelas notícias que chegam, né? Nós vemos aí quantas situações que existem. Assim como também nós sabemos que a vida vai sendo cada vez mais relativizada. Ou seja, nós é quem decidimos quem pode viver, quem não pode viver, e não escutamos mais a voz de Deus que nos fala. Isso é muito sério. Assim como também não decidimos como é que vai ser a família, e não aquilo que é pela revelação, marido, mulher, pais e filhos, que vai de acordo não só com a fé, mas com a natureza humana que está imersa, está presente em nossa vida. Eis aí, meus irmãos e irmãs, questionamentos que a palavra de Deus hoje coloca para nós. E nós, ao iniciarmos o mês de outubro, mês das missões, mês também do Dia Nacional da Juventude, dia de várias festas marianas, com a Semana Nacional da Vida, que nós valorizemos ainda mais a família enquanto santuário da vida, como lembra o lema dessa Semana da Vida, para que ao celebrar o dia 8, o dia do nascituro, nós possamos também testemunhar que aquele que está no ventre da mãe justamente tem a dignidade humana e deve ser respeitada essa dignidade humana e deve ser trabalhada realmente pela sociedade para que aquela pessoa que já foi gerada tenha todos os seus direitos de nascer, de poder continuar crescendo, desenvolver-se e cumprir bem a sua missão nesse mundo. Momentos difíceis, mas desafiadores, que nós somos chamados a testemunhar e a valorizar cada vez mais e, dentro das nossas comunidades, fortalecer os casais, as famílias, a formação das pessoas para que, salvas em Jesus Cristo, sejam testemunhas da fé e busquem cada vez mais e melhor viver a vida cristã, e imerso no meio dessa sociedade, como fermento, luz e sal, possa realmente estar conduzindo e, ao mesmo tempo, contagiando com a fé e com as suas convicções essa sociedade que necessita cada vez mais dessa experiência e de poder ver visibilizado justamente que é possível o casal viver junto, perdoar-se mutuamente, cuidar bem dos filhos, caminhar na fé cada vez mais. Eis aí o desafio dessa Semana Nacional da Vida, que vai coincidir, vai culminar com o dia do nascituro, nesse mês das missões, nesse mês de outubro. Então, que a nossa grande missão, evangelização, possa levar as pessoas cada vez mais também a valorizar-se enquanto pessoa humana, enquanto família, enquanto grupo de casais, enfim, aproveitando todos os dons e graças que nós recebemos cada dia e cada instante em nossa própria existência, caríssimos amigos e irmãos. Portanto, que nós aproveitemos bem, nós temos um mês temático, temos uma semana temática e temos um dia temático logo no início de outubro. Nós sabemos aprofundar, caminhar e vivenciar cada vez melhor a nossa vida cristã, de tal maneira que nós continuemos anunciando Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso nos dê sempre esse dom, um afã missionário, um desejo missionário, um entusiasmo missionário, que ai de mim se não evangelizar, que isso seja suscitado em nós nesse meio das missões e anunciar Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, contar com as intercessões de Maria, nas suas várias invocações que nós vamos celebrar nesse mês de outubro. E também, meus irmãos e irmãs, da beleza do casal, do marido e mulher, que sabem se conhecer, se perdoar, se ajudar, e depois, principalmente, o poder ver a família crescer, desabrochar cada vez mais a beleza da família cristã. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.